Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 30 de agosto de 2021, o evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetiríeis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui também em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a terra, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Assim, amados irmãos e irmãs, Jesus, ao invés de ser acolhido, ele foi rejeitado. Como ele mesmo diz, nenhum profeta é bem aceito em sua própria cidade. Por quê? Porque a origem de Jesus, lembrem que eles dizem, não é este o filho de José? Então, havia controvérsias, porque tanto Jesus era, digamos assim, pela origem humilde, como também por ser uma pessoa conhecida. Então, eles tinham essa dificuldade de aceitar Jesus como profeta. Tanto que ele diz que se viesse outro falar no seu próprio nome, talvez eles aceitassem. Mas como Jesus veio falar em nome de Deus, então eles rejeitam. E assim, a origem de Jesus causa controvérsias. Suas palavras, para uns era de libertação e para outros era motivo de rejeição e fúria. A verdade, amados irmãos e irmãs, pode tornar-se amarga e dura em nossos ouvidos. Ou seja, nem todo mundo é capaz de ouvir a verdade. Ainda assim, nós, todos nós, temos que confiar na verdade, pois ela é, antes de tudo, libertadora.
apesar da verdade a gente ter essa dificuldade de ouvir, né? Nem todo mundo consegue ouvi-la, mas nós temos que confiar nela, né? Confiar que ela vem com a intenção de nos libertar. Quem sabe acolher, amados irmãos e irmãs, quem acolhe a verdade com amor, ficará mais sábio, né? Lembre, o sábio, quando escuta uma repreensão, fica mais sábio. Mas quem rejeita a verdade, né, peca contra a sua própria cabeça e terminará seus dias na ruína ou na miséria, né? Pois viverá, né, a partir de mentiras. Como diz o livro do Eclesiastes, mais vale escutar a repreensão de um sábio do que a adulação dos tolos, né? E vocês sabem, às vezes a gente é mais inclinado a ouvir quem nos adula do que a ouvir quem nos vem falar a verdade. Então, amados irmãos e irmãs, que nós abramos o nosso ouvido, né, e o nosso coração para ouvir a palavra de Deus, pois ela nos traz sabedoria e também nos traz paz. Vamos rezar juntos. Concedei-nos, Senhor, serenidade. Né? Vamos repetir? Concedei-nos, Senhor, serenidade para aceitar as coisas que não podemos modificar. Né? Ser sereno para aquilo que não podemos modificar. E também que o Senhor nos conceda coragem, serenidade para as coisas que não podemos mudar e coragem para as coisas que nós podemos, né? Porque se a gente não tiver disposição nem coragem, lembre, as coisas não mudam. E é claro que Deus nos dê sabedoria para distinguir entre aquelas que podem ser mudadas e aquelas que não podem, né? Para que justamente uma a gente aceite e outra para que a gente tenha coragem de mudar. Então que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Curta o nosso canal e compartilhe com seus familiares. Tenha um bom dia e que Deus abençoe a você e sua família.